Olá, tudo bem? Eu costumo dizer aqui no canal que as promessas de Deus, elas são sementes. E essas sementes, quando germinam, dão fruto, chamado de bênção. Então, promessas são sementes que se tornam bênçãos, o fruto. Ok? Então, o que você está esperando para esse ano? Quais são as promessas de Deus que você crê que se cumprirão nesse ano porque você cuidou dessas promessas como se fosse uma planta, você cultivou, você fez aquilo que estava ao teu alcance e agora você então entrega nas mãos de Deus, deixando que Ele complete a obra. É claro que a obra de Deus é muito maior que a nossa, mas é a nossa que pode fazer a diferença. Porque Deus vai fazer a parte dele. Mas quando nós não fazemos nossa parte, então as coisas não acontecem. Há pessoas que estão esperando as promessas de Deus se cumprirem há anos e elas não se cumpriram e nem vão se cumprir porque não foram cuidadas. Como eu falei, como uma planta, uma semente. A semente precisa ser plantada, né? Precisa ser cuidada, que eu falei. Então, se você diz assim, vou fazer uma pergunta para você. Você crê nas promessas de Deus? Aí você me diz assim, creio. Aí fala uma promessa de Deus. E aí você começa... eu não sei exatamente todas as palavras. Aí você começa a titubear um pouquinho, gaguejar, e não sabe direito as palavras. Quando a gente vai ver, você na verdade não sabe nem metade das palavras da tal promessa que você diz que acredita. Sabe, dizer que nós acreditamos em alguma coisa é muito fácil. Estarmos envolvidos com nossa crença é outra história. E nós precisamos. Nós precisamos. Se um comerciante crê que o trabalho dele vai dar certo, que vai dar dinheiro, que vai ser rentável, vai dar lucro para ele, então ele tem que fazer a parte dele, tem que investir, não é só acreditar, ele tem que participar, ele tem que se envolver. Aquilo tem que ser uma paixão na vida dele, tem que fazer parte. Ele tem que saber cada passo, tudo que está acontecendo, o que já aconteceu, o que falta para acontecer. Eu espero que esteja sendo claro. Então veja, quais são as promessas mais urgentes para você? Você precisa de promessas que falam da área espiritual, para te trazer paz, para te trazer sabedoria. Você precisa de bênçãos, as promessas antes, que te tragam uma segurança financeira, material. Ou então é para saúde que você está precisando. Então, vamos pegar a parte financeira, por exemplo. Quantas promessas você conhece da parte de Deus sobre a área financeira? Quantas? Conhece mesmo? Assim, do começo ao fim, você sabe, você já decorou o versículo, já faz parte de você, já está dentro de você, é um princípio que está sendo tão alimentado que uma hora é inevitável, ele vai virar um fruto. Você tem isso aí? Salmo 119, o salmista diz assim, escondi a tua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, ele pegou a palavra de Deus de uma maneira tão forte, que ele escondeu dentro do coração dele, lógico que não é literal, ele escondeu, e agora aquilo era uma força para ele não pecar contra Deus. Veja, isso ele está dizendo em outras palavras que ele memorizou, que ele, eu gosto dessa palavra, que ele assimilou o conceito da palavra de Deus de tal forma que ela fazia parte dele. Isso é possível? É claro que é. Eu posso dar um exemplo da minha própria vida
sem falar da parte espiritual da Bíblia e outros escritos religiosos ou espirituais, vou falar sobre o inglês, que eu dediquei muitos anos da minha vida nesse idioma. As palavras que eu aprendi em anos, elas se tornaram definitivas dentro de mim. Eu sei tantas palavras que eu não preciso de recorrer ao dicionário para poder falar inglês. Eu não preciso. Eu sei milhares de palavras, então. Por quê? Porque elas foram colocadas dentro de mim. Por quem? Por mim mesmo. E pelo Espírito Santo, claro, eu acredito nisso. O Espírito Santo não é um ser religioso. Lembra disso? Então, se você quer que as promessas de Deus se cumpram na tua vida, elas têm que ser internizadas, quer dizer, colocar para dentro, internas, elas têm que ter um lugar dentro de você. As promessas de Deus, ainda hoje eu estava lendo algo que eu mesmo escrevi, as promessas de Deus têm que sair da Bíblia para ficar alojada dentro de você. As palavras de Deus, as promessas de Deus têm que sair da Bíblia para viver dentro de você. Você tem que estar tão familiarizado com essas promessas que você está precisando, que você pode citá-las sem ter que recorrer à Bíblia. Esse é o ideal. Isso é uma demonstração que você valoriza demais as promessas de Deus. E fazendo isso, não tem como ser diferente. Elas vão dar frutos. Frutos que nós chamamos de bênçãos. Mas se você diz só que acredita e fica por aí, não acontece nada. E vejam, para que não me confundam, para que vocês não se confundam com as minhas palavras, eu estou falando de comunhão profunda com Deus e com a sua palavra. Eu não estou falando das suas forças, do seu mérito. Ah, eu tenho essa casa aqui pelos meus méritos. Eu conquistei, né? Quem é cristão não tem esse vocabulário, não. Que sabe que todas as dádivas vêm de Deus. Ele escolhe alguns meios, às vezes ele escolhe o trabalho, mas não é sempre. Ele escolhe alguns outros meios também. Estuda a palavra para você descobrir. Não caia na bobeira, não caia na besteira de acreditar que tudo o que existe em respeito a Deus já foi descoberto. Não caia nessa besteira. Há muitos homens intelectuais, religiosos, pastores, teólogos, PhD em teologia, eles chegam perto de você querendo dizer que aquele assunto deles lá, eles já dominam, não tem mais. Você é um coitadinho, você não tem mais o que descobrir. Só que aos olhos de Deus, eles são pequenos demais. O que eu estou falando aqui para vocês de promessa, eu tenho estudado já aproximadamente 3 anos. Aí eu vou falar para vocês assim, já aprendi tudo, já sei. Não, imagina, quem é íntimo meu sabe o quanto eu falo, olha, eu cheguei diante de um mar de conhecimento e não consigo dar conta, não consigo, não. Preciso de ajuda. Já pedi ajuda, principalmente pessoas jovens, para que trabalhem comigo nesses estudos. Por enquanto eu ainda não tive a sorte. É uma pena. Mas eu creio que Deus vai apontar essas pessoas. Vai me mostrar, vai tocar no coração delas, para que elas trabalhem nessas descobertas junto comigo. Bom, antes de encerrar, eu queria falando ainda sobre esse assunto. Tem muita coisa para falar. Eu anotei 4 aqui, mas não vai dar nem tempo. Muitas vezes na Bíblia, a pessoa pede para Deus se lembrar. Por exemplo, tem um texto famoso que fala: o Senhor se lembra que nós somos pó. Né? Então, muitas vezes os patriarcas, heróis bíblicos falam: Senhor, lembra-te do teu povo. Não esqueça do teu povo. Então, nós somos ensinados.
a devolvermos a palavra de Deus a Ele mesmo. Quando aparentemente as promessas de Deus não estão se cumprindo, você mostra, você com reverência, com respeito, você fala: Senhor, o Senhor prometeu, eu creio na tua palavra, o Senhor prometeu isso aqui, por favor, cumpra-se a tua palavra na minha vida. Tem um grupo gospel chamado Toque no Altar, e eles cantam uma música, Lembra, Senhor, já ouviu? Põe lá no YouTube depois, Lembra, Senhor. Eles andam falando: Senhor, o Senhor gravou meu nome na tua mão, não tem como o Senhor se esquecer de mim. Deus não se esquece de suas promessas. Às vezes ele fica em silêncio para ver qual que é a nossa atitude, para ver se nós já desistimos das promessas de Deus. E agora, para encerrar, muitas das promessas de Deus não se cumpriram em nossas vidas porque nós desistimos. Muitas vezes a gente estava pertinho do cumprimento das promessas, elas iam brotar em bênção e nós desistimos e perdemos. Pense nisso, medite no que eu falei, ore, cuide das promessas, cuide, cultive as promessas e depois então receba as promessas. Essa é a minha oração para você. E eu peço agora que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas, que todo mundo precisa das promessas de Deus. Todo mundo precisa. Rico, pobre, jovem, velho, todo mundo precisa. Então, compartilhe, faça esse favor, porque você vai estar colaborando também com o nosso trabalho. Deixe o seu like, nos ajude financeiramente se você puder. Todas essas coisas vão colaborar com o nosso trabalho. Eu falo aqui, para quem não me conhece, esse trabalho do vídeo, ele é só uma parte do trabalho. O meu desejo é fazer muitas outras coisas, mas vou precisar de recursos. Se esses recursos chegarem, essa obra vai crescer. Se eles não chegarem, aí vai ficar muito difícil. Tá? Eu conto com vocês, conto com o apoio de vocês. Por favor, se inscrevam então, compartilhem, façam tudo aí que eu falei, e dessa forma vocês vão estar fortalecendo o nosso caráter. Orem e recebam as promessas em nome de Jesus. Amém.